Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast! Estamos de volta, exatamente, dessa vez com a vinheta oficial, com o nome oficial, né? O segundo programa com o nome de Endurance Cast, o antigo Resistência Podcast, mas agora de maneira oficial e surpresa para vocês, né? Num estúdio profissional, com mais qualidade de som, de áudio, mesmo com os convidados que são da casa, são de perto da nossa região, de Campinas, São Paulo, que se deslocam aqui, muito mais qualidade para vocês. E é uma ocasião especial que vocês já estão acostumados com a minha convidada, que agora acho que no estúdio profissional já pega os dois ao mesmo tempo, né? É a minha fiel escudeira, minha grande amiga, minha grande companheira de trabalho, mas para falar de um tema fresquinho e recente, né? Que é o nosso primeiro Ironman Full, exatamente. Muita gente não acreditava que era o meu primeiro, da Má também, do tanto que a gente se envolve com o processo. E para defender a nossa bandeira, né, Má, que para ser triatleta, você pode demorar para fazer um Ironman ou pode não fazer um Ironman ou alguma prova, mas vamos contar detalhes por detalhes dessa jornada incrível de Cozumel, usando a Marcela como âncora, porque ela gabaritou como sempre, né? Fez uma boa prova com alguns pequenos incidentes, porque o Ironman a gente viveu a realidade que é uma prova que foi feita para não dar certo, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Fala aí, Má, boas-vindas, estamos de volta, né? Estamos de volta, pessoal. Estou por aqui para falar sobre o meu primeiro Ironman, uma experiência fantástica, e vou contar alguns detalhes para vocês aqui dessa experiência incrível que para ser triatleta não precisa ser Ironman, né? Mas para ser Ironman precisa ser triatleta. Perfeito, Má. E assim, você lembra, fala aí da jornada nossa como um todo, né? Então foi uma equipe muito bem treinada, né? Uma coisa combinada como se deve um ano antes, né? Aproximadamente. E muitos alunos compraram essa ideia, porque nós saímos do Brasil para o México numa galera. Em quantos foram e fala o nome de um a um aí pra gente fazer o nosso agradecimento especial a esses colegas, né? Amigos. Foi quase um ano antes, né? A gente começou a ensaiar as inscrições antes de eu ir para o Mundial o ano passado, que foi em dezembro, que eu fui para o Mundial do 70.3 na Nova Zelândia. Então, praticamente 11 meses antes, estávamos em 10 inscritos para a prova, 9 realizaram. O Jorge teve o incidente antes, que ele pegou pneumonia uma semana antes, então não pôde participar da prova por completo. Mas foi um grande staff, Mas né? foi um grande staff, ele nadou, ele largou na prova, a natação ele conseguia, fez de leve, então ele largou na natação, mas foi um baita do staff, então nós somos em 10 atletas que todos compraram essa guerra, essa briga, né? Ou esse prazer, que é muito grande, 10, 11 meses antes da prova, né? Então, todo mundo fez um baita de um ciclo. Teve tempo para ficar doente, para sarar, então, intercorrências, mas foi um ciclo bem legal e uma galera bem grande, fora os cônjuges que foram de staff também, nos acompanhando até Cozumel. E uma coisa bem legal, Má, tivemos muita gente debutando, se eu não me engano, tínhamos 2, né? Fora o Jorge. Isso, que é o Vinícius e a Bela. Isso, é isso? O Vinícius e a Bela tinha feito o primeiro dela lá também, né? E o Vinícius também fez o primeiro dele lá em Cozumel, então eles repetiram a dose lá. O restante dos atletas, os outros 7, eram debutantes na distância. Isso, e a Bela fez o segundo no mesmo local e o Vinícius gostou da brincadeira, fez o 6º lá. O 6º, isso. E o restante também, os outros 8, né, Má? Estreando e debutando, mas com um ciclo bem bonitinho, bem alinhado, ninguém foi de aventureiro. E aí você pode abrir falando do caso do nosso aluno, que você também cuida dele, que assim, foi um desafio e tanto, mas não foi de aventureiro. Por quê? Ele não tinha feito praticamente nenhuma prova, mas comprou a briga um ano antes e ele já tinha um lastro. Fala aí do Guilherme, nosso menino de ouro, né? Isso, o Gui comprou a briga quase um ano antes, no mesmo tempo que todo mundo. Ele tinha feito apenas um sprint
né, no triatlon, mas ele treinou com excelência. A gente fez todos os testes nele antecipadamente para ver como que ele iria, né, durante a jornada, e foi cumprindo os treinos com uma rotina de atleta amador, trabalho, tudo. Era um desafio, ele queria se desafiar, e como a gente tinha um ano para isso, a gente comprou a briga junto com ele e fez uma baita de uma prova, uma baita de uma experiência para a jornada dele. E aconteceu uma coisa pontual com o Gui também, que eu falo que foi importante, porque normalmente a gente realmente compra a briga quando a pessoa quer e a gente acha que dá. Dessa vez foi, na verdade, pensando bem, foi ele que comprou a nossa ou a minha briga, né? Porque eu lembro que, assim, a ideia nem partiu dele. Ele era um aluno fiel que nadava, eu falei, vamos, Gui, dá tempo. E aí a Mágia falou assim, não, se você fizer tudo direitinho, cumprir, prometer que vai se dedicar, então partiu da gente, e o Guilherme foi um nota 10, né? No ciclo, com todos os empecilhos, como você falou, da vida de um atleta amador, entregou um ciclo muito bom, e você já pode falar da prova dele, depois a gente vai como um todo, assim, né? Exato, ele foi muito bem, ele sempre treinou Caxias, né, dentro da rotina, sempre treinou muito bem e fez um ciclo redondinho, aí foi comprando bike, né, porque foi todo esse processo, mas Trocando de bike, né, Má? Trocando de bike para se adaptar, então fez todo o processo de se adaptar com uma bike time trail, fazendo toda a questão de ganhar nos longos de natação. Fez uma prova maravilhosa, sem medidor de potência, sem pular etapas, queimar dinheiro à toa, né, Má? Exato, comprou a bike, não tem medidor de potência, ele investiu no rolo para poder treinar indoor, para poder economizar tempo por conta de trabalho e rotina. Fez bastante treino indoor de longo de bike, 4 horas e meia indoor, ele ficava lá pedalando para poder fazer o ciclo redondinho, e fez uma prova dentro do que ele tinha treinado. Ele entregou uma baita de uma prova, sofreu um pouco na corrida, o que é esperado para todo mundo depois de nadar 3.800, pedalar 180, correr 42. É meio difícil quem não sofra, né? Acho que difícil falar quem não sofre na corrida, mas entregou uma baita de uma prova diante do ciclo de excelência que ele fez. Perfeito, Mai. Depois a gente vai levantando insights de cada um com as suas particularidades que fez, e assim dá muita vontade, ainda mais de um ciclo tão bem feito quanto o seu, de falar do ciclo, né? Mas aí a gente fica até amanhã no podcast para todo mundo escutar. Vamos falar da prova em si. Má, qual a sua experiência com Cozumel de uma maneira geral? Se as pessoas te perguntarem, eu quero fazer meu primeiro, ou eu quero fazer um Ironman full, o que você indicaria, Cozumel? Fala dos prós e dos contras, mas ao meu ver também temos muito mais prós, né, Má? Sim, com certeza. Eu indicaria de olhos fechados. Para mim era um sonho fazer a minha primeira prova lá, porque eu conheci o Ironman com o Cozumel, né? Com amigos, o Vinícius e a Bela fazendo a prova, e o Jorge fazendo a prova em Cozumel, foi quando eu conheci o Ironman. Então, um dia que começou a nascer a sementinha de acompanhar de longe, você fala, né? Porque eu não trabalhava com triatlon ainda, nem treinava. Então, quando começou a nascer a sementinha do Ironman, eu falei, se um dia eu fizer uma prova dessa, eu gostaria de debutar em Cozumel, que foi onde eu conheci a prova, né? Que eu acompanhei pelo tracker, tudo, achava doidura, tá lá 13 horas fazendo prova, enfim, até que a gente vai fazer isso. Então, indicaria sim, é um lugar magnífico, tem suas dificuldades, no pedal a gente tem um vento, mas a paisagem é linda. Mas como eu falava para mim mesma no pedal, eu pedalei com o vento meu ciclo inteirinho aqui onde a gente pedala. Então eu estava acostumada com o vento ali no ciclismo, né? Então é um lugar que venta, já é esperado, porém é uma prova também que para os triatletas que estão acostumados a só nadar com roupa de borracha, lá não é permitido pela temperatura da água, que é acima de 24 graus e meio, eles não permitem, né? Então não é permitido a roupa de borracha, então isso não ajuda na flutuação. Então, para quem tem medo, alguma coisa, é importante treinar antes em águas abertas, sem a roupa de borracha, para ter essa confiança que lá não pode usar. É esse empecilho, mas a água é uma piscina de mar aberto, né? Então você vê os peixinhos, você vê os mergulhadores que estão lá embaixo, teve atleta que viu uma raia, né? Então é magnífico. Quem que viu a raia? Eu não sabia. A Vi viu uma raia. Que legal. A Vi viu uma raia, então
E a corrida, você é na beira-mar, no porto e muita torcida, então também é espetacular. Então tem muito mais prós do que contra. Com certeza. O lugar em si, né, Má, para passear, a vila todo perto, a cidade respira aquilo, os navios na sua frente aportando com os turistas, então a cidade respira. Então acho legal a gente manter essa cronologia por modalidade, né? Então, como você bem falou, Má, da flutuabilidade, de nadar sem roupa, por outro lado, o sal melhora a sua flutuabilidade e, teoricamente, né, Má, todo mundo vende que a correnteza te leva. Então, isso depende da meteorologia, da tábua de maré, de muita coisa assim, e assim, longe de dificultar a natação, mas a correnteza também não estava levando da maneira que nos venderam, e ainda teve alguns detalhes que o meu eu conto mais, mas das águas vivas, né? Todo mundo acho que sentiu, eu peguei uma mais forte, mas todo mundo sentia a água viva, né? Isso. Então, em relação à correnteza, foi anunciado antes da largada, né, que a correnteza estava a favor nosso, né? Porque a gente nada a maior parte em linha reta. E isso eu percebi quando eu entrei não era verdade, né? Que eu percebia vindo as próprias água-viva que a gente via ali, a questão da sujeirinha da água, não sujeirinha, mas você via que vinha contra você. Você percebia que não era do nadador que estava na frente que vinha, que era o mar mesmo que estava contra. Só que eu analisei os meus gráficos, tanto de velocidade quanto de frequência cardíaca, eu observo que metade, mesmo sendo em linha reta, e já aconteceu isso em outros anos, metade da prova a correnteza estava a favor e metade estava contra. Então, assim, é absurdo de ver a diferença. Não foi que eu fiz mais força, eu mantive a percepção de esforço dentro do que era planejado, mas metade da prova eu tenho uma velocidade, um pace na natação, e metade da prova eu tenho um outro pace muito mais rápido na metade final. Então, eu acredito que ali tem uma onda de correnteza que ela muda de acordo com a maré, enfim, não sei o que pode acontecer lá, que já aconteceram em outros anos, que eu já analisei provas de outros atletas. E tem a questão das águas vivas. Quando eu entrei na água nos dias que antecederam a prova ali, eu sentia que era como se fosse a betalanina, né? Que para quem é atleta conhece a betalanina, que ela dá uma pinicadinha, né? Então ela pinicava, tanto que a gente tem atletas, a Virgínia, o Igor Santiago, que começaram a ter cãibra na prova, eles pediam para a água-viva ir picar onde estava tendo a cãibra, para eles tirarem o foco da cãibra ali, para poder distrair um pouco, né? Então não é algo que atrapalha quem não tem alergia, quem tem uma sensibilidade ok. É claro que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ou algum fator de alergia que pode prejudicar, mas para mim foi ok. E a natação acho que é muito da cabeça ali, né, Má? Porque assim, quando você tá preparado, realmente treinou para aquilo, se pensar em qualquer prova, a prova normalmente é em círculo, né? Então, normalmente, qualquer prova você vai ter correnteza a favor e correnteza contra. Então, é só não ir só com a esperança e com a certeza que a água vai te levar, que você vai ficar boiando. Isso aí pode ser que isso aconteça, mas não há nada nem que de perto assuste. Foi uma natação que todo mundo se superou com o pace proposto do que imaginava e entregou uma natação, falando do grupo, né, Má? Todo mundo de igual para melhor do que se esperava, não é isso? Sim, foi exatamente. A minha natação foi surpreendente para mim, o pace, né? Foi muito boa a natação, onde é uma das modalidades que eu tenho um pouco mais de dificuldade técnica, mas para mim foi muito boa. A correnteza ajudou, mas conforme eu falei, metade, então foi muito bom a natação. Eu tive um problema na natação, que era a touca estava muito apertada, então eu tive com uns 1.000 metros ali uma dificuldade, começou a me dar uma pressão na cabeça, dor de cabeça, mas eu foquei daí que eu encontrei uma atleta e fui nadando junto com ela para me distrair, prestar atenção em outra coisa e tirar o foco da dor de cabeça, para eu não começar a aumentar isso. Então, que a gente usa muito o mental, ser desfocado que tá e prestar atenção em outras coisas, e foi uma maneira que eu encontrei na natação, prestar atenção na atleta que estava na minha frente para acompanhá-la, para não prestar atenção na dor de cabeça. Perfeito, Má. E brevemente, para a gente entender, o pessoal que é triatleta e nos acompanha aqui no Resistência, no Endurance Cast agora, alguma diferença importante em relação à transição dessa prova para outras em cima, da T1, que para quem não está acostumado com triatlon, a T1 ela engloba os últimos momentos da natação já
e o que acontece antes de você sair para os primeiros momentos do pedal, todo esse contexto. E teve alguma coisa que te chamou a atenção que era diferente de outras provas? O que tinha, até na largada, né? Algumas provas, normalmente a gente sai da terra e dessa a gente saltou da plataforma, né? Para sair para nadar. Algumas provas já usam isso, até o 70.3 São Paulo já se faz assim. E também para sair, você subia pela plataforma, subia para uma escada para pegar um pier, né? Para poder sair para T1, né? E como todas as provas de Ironman, na T1 você tem um espaço, uma tenda para poder estar... quem troca de roupa, enfim, para poder colocar a sapatilha, se secar, ou até mesmo trocar de roupa, usar banheiro, para poder ir, mas a distância, a logística, para mim foi igual. Como eu nunca tinha feito um full, né? Eu achei bem interessante. A gente tinha bastante staff oferecendo vaselina, protetor solar, água, tudo dentro dessa tenda, enquanto a gente trocava ali. Eles estavam auxiliando para ver se a gente queria algum suporte. Porque o atleta passava, a hora que saía da água, andava um pouquinho, pegava a sua mochila, a sua sacola da T1 que deixou, Isso. E alguns atletas passavam pela tenda com mais tempo, outros nem, e eu nem fui. Eu peguei a sacola e fui direto para lá. Você passou pela tenda, foi rápido? O que você fez na tenda ali? Passei, foi super rápido, como eu queria colocar o canelito, né, que não era permitido nadar com canelito. Então eu passei, coloquei o canelito, foi super rápido, foi uma transição de acho que 4, 5 minutos, foi super rápida transição. Eu saí sem a sapatilha, então não calcei a sapatilha ali. E já fui pro monte. Para mim foi super rápida, mesmo passando pela tenda, foi super rápida, que daí eu já deixei a sacola com as staffs, e elas mesmo depois direcionavam as sacolas lá com a numeração, tudo certinho. Saímos da água, nadamos 3.800, uma distância que pra gente era inovadora, né? Porque eu brinco, falando sério, que quando você sai do Olímpico pro meio, a natação praticamente você nem sente a mudança, né? Não. Porque de 1.500 vai para 1.900. Então, assim, por enquanto o ciclismo dobra de 40 para 90 quilômetros, né? Mais que dobra, a natação é um golinho. Nesse é uma mudança que nos fez treinar direito. Nós treinamos. Eu cheguei a nadar 5.000, você acha que nadou próximo disso também? 4.300. E para isso. Mas agora, depois que passou dali, a gente pensou que estaria em casa, né? Porque a bike é o que você faz, a gente treinou direitinho. Surpresas na bike, sim ou não? Conta um pouco da bike, mano. Sempre tem, né? Porque Ironman é Ironman, 180 quilômetros, tem que ter uma surpresa, né? Então, eu saí para pedalar, a gente já tinha programado as intensidades de acordo com os treinos, mas na hora que eu saí, eu já senti um pouquinho que não encaixaria o que a gente tinha previsto, né? E aí, como boa atleta, boa treinadora, eu já fui percepção de esforço, frequência cardíaca, fui encaixando e saí bem para o pedal, estava bem. E, de repente, eu comecei a sentir que a bicicleta não saía do lugar e ela se desequilibrou. E, quando eu vi, pneu furado, 45 quilômetros. Porque, para uma boa treinadora, tem que vivenciar tudo, né? Que os atletas passam. E aí eu tive um pneu furado no quilômetro 45 da bike. E, como eu sempre falo para os atletas, manter a calma, né? Porque não tem o que fazer, parei, a gente tinha apoio de 5 mecânicos num raio de 12, 13 quilômetros, mas eu não esperei, comecei a trocar, eu mesma tinha todos os acessórios lá para trocar o pneu, comecei a trocar, mas a vida sempre surpreende a gente com pessoas boas e apareceu um morador local, ciclista, que estava acompanhando a prova de Alegre, que gosta, parou e foi me ajudar. E ele também tinha a bomba de encher pneu, tinha todas as coisas. Ele falou comigo lá algumas palavras e falou: deixa que eu troco, que eu tô mais calmo que você, descansa que eu faço tudo aqui para você. E ele trocou tudo, encheu o pneu e, ainda de ajuda, ainda me empurrou ainda para eu pegar a velocidade para sair. E foi ótimo, perdi um tempo ali, né? Perdi velocidade, perdi um tempo, acho que 13, 14 minutos, mas segui a prova. Então, ciclismo eram 3 voltas de 60 quilômetros. Muita hidratação, porque estava bem quente, então era hidratação em todos os pontos. Acho que eu devo ter ingerido ali uns 5 litros de água, mais ou menos, no ciclismo. O bom é que os staffs tinham a água muito geladinha, né? A todo ponto.
ponto com já na garrafinha, né? Essa água, Muito, a gente muito. pedalava pensando no próximo posto Pensando nessa água gelada, né? gelada, a água vinha com pedrinha de gelo, que você pedalava, É. ela ficava chacoalhando, fazendo barulhinho ali. Então, estava muito bem servido. Os staffs, assim, os que eu peguei eram bons, não tive problema de derrubar a garrafinha, nada. Sempre na primeira tentativa eu já peguei as garrafas de água, a suplementação foi ok. Eu tive o cuidado no furar o pneu de tirar o pneu da bike e não perder suplementação, porque para cair garrafinha, destampar e tal. Então também foi um cuidado que eu tive. Consegui aplicar toda a suplementação que eu tinha treinado, então toda a quantidade de carboidrato, água, Sal, eletrólito, isso. sal, tudo dentro dos conformes, mas a bike de lá, conforme eu falei no início, um vento para cada um, né? Então tinha uns 3 ventiladores para cada atleta, principalmente nos lugares mais abertos, mais bonitos que tinham. Então você olhava, você falava, isso é lindo, mas e esse vento, né? Então, e na terceira volta, a largada atrasou em 1 hora, a nossa largada. Ah, verdade. Então, isso, quando chegou na terceira volta, o vento estava maior. E até eu faço uma ligação de eu ter sentido um pouco, talvez, a falta de força no início do ciclismo, pela questão do atraso da largada, porque nós tomamos café da manhã às 4h30 da manhã. E tomamos o nosso E a gente ficou meio pré-treino. perdido da hora de tomar o gel, porque nós não sabíamos se aquela fila ia andar rápido ou devagar, e demorou muito, né, Exatamente, Mar? demorou muito, porque aí eu tinha, meia hora antes, eu tinha o meu pré-treino, né? Que tinha um gel, uma quantidade de carboidrato e tal. E eu tomei às 7 da manhã, porque a largada estava às 7h30. A gente já havia entrado no curral para largar às 7. Só que nós fomos largar 8h30. Então, e a gente não leva nada, né? Então não tinha mais gel, não tinha nada para tomar. Então eu também culpo um pouco a minha falta de força ali no início do ciclismo por ter nadado lá 1h10, que deu mais ou menos a natação, mas eu já estava há 2 horas de ter tomado o pré-treino e há 5 horas de ter tomado o café da manhã. E a natação não é como o ciclismo e a corrida que tem alguém te dando Te alguma dando coisa, alguma você não consegue coisa. se alimentar Exatamente. durante. Né? Então eu fiquei praticamente 2h10 em jejum, né? Sem suplementar nada. Então essa queda de energia no início do ciclismo, eu acredito, muito com essa questão da alimentação, eu relaciono, né? E, enfim, aí fez o ciclismo, a terceira volta foi com muito vento, consegui na segunda volta pedalar com algumas pessoas mais fortes, que eu gosto, então consegui seguir bem, entender sobre a prova, né? Porque a primeira a gente começa, depois a gente melhora, né? Então eu tentei aprender também com o que estava acontecendo ao meu redor para aplicar nas próximas provas. Perfeito. Mas e aí você falou do calor, né? Então, realmente, quando a gente desce no aeroporto, já sente aquele bafo, mas eu acho que assim, que o vento foi um fator tão prioritário em detrimento do calor, que a gente nem sentiu tanto o calor, porque o vento realmente judiou, né? E naquele que a gente fala que na teoria a prática é outra coisa, ou na prática a teoria é outra, né? A gente fala que potência é potência, mas é muito diferente você pedalar, mesmo que você mantenha a potência, com o vento, tanto pelo fator psicológico, mas quanto com o fisiológico também, né? De você estar arrastado, de você ver sua média de 38, 39, cair para 18, 17, 21, não é? Exatamente. E isso foi algo que, como eu sempre falo, que eu gosto muito do mental. Quando eu comecei a observar que isso estava me afetando emocionalmente, eu tirei a média da velocidade do meu visor. Então, eu deixei só a potência normalizada, o tempo da prova, para eu seguir frequência cardíaca. Justamente por isso, porque para mim, não sei se para todo mundo, o Sandro também deve sentir isso, o vento me influencia a não conseguir chegar, porque me parece que eu não consigo encaixar a cadência. Se eu pedalo com uma cadência menor, eu faço muito força e não chego nos watts. Se eu pedalo com uma cadência maior, parece que eu não saio do lugar, fico girando em vão. Então, eu tenho esse fator psicológico, talvez, da questão do vento, que watts é watts, são watts, mas o vento, ele acaba mexendo. Então, eu acabei tirando a velocidade do meu visor para eu tentar me sentir menos emocionalmente abatida com essa questão do vento. E o vento acabava aliviando, talvez, um pouco o calor, mas ele judiava bastante da gente tentar encaixar um bom pedal ali. Para fechar o assunto bike, Mal, que eu fiquei bem contente da nossa prova como treinador, assim, né? Porque a gente, sem se falar, quando a gente teve a primeira oportunidade de conversar, comigo e com você foi muito claro, né? É assim, que tipo assim, eu acho que em 10 a 15 quilômetros, a gente conseguiu perceber
que a potência não seria prevista. E assim, a minha potência estava uns 12. Na hora eu falei, vai ser uns 10, 12 abaixo. E aí, quando você falou a sua, acho que foi 10 também, 10, 12 abaixo. Sem a gente conversar esse número, a gente já, na hora, a nossa percepção de Já esforço. ajustou. Foi essa métrica sua também? Foi por aí, né? Foi por aí. Foi quando eu comecei a tentar buscar a média que a gente tinha elaborado, né? Eu falei, não vai caber, pelo menos na primeira volta. Eu falei, vou sentir. E que daí eu também já peguei esse gancho da alimentação. Falei, vou tentar suplementar para ver se eu consigo recompor essa energia, alguma coisa. Mas aí eu falei, não, vamos segurar aqui, que era a primeira prova para entender como o meu corpo funcionaria, porque tínhamos 42 quilômetros depois, a gente faz etapa por etapa, mas a gente não pode, que é o Ironman é como uma empresa, você não pode investir sem fechar o negócio anterior, né? Então não dá para você investir na bike sem pensar que você tem a corrida depois. Você precisa fazer a bike, mas você tem que pensar que você tem uma conta para pagar depois, né? Então eu falo que hoje eu penso no Ironman como uma empresa, né? Você tem o que está entrando, mas você precisa ter cuidado com o que você investe, porque tem a conta para pagar o mês que vem. Você não pode contar com o cliente antes de fechar. Perfeito, Mai. Eu tô pensando aqui, já que a gente falou brevemente do Gui, né? Então, quando eu falo da bike, eu comecei a pensar assim, daí eu lembrei, a Virgínia fez uma prova impecável, né? Bem regular, assim. E na bike vem o Caio à cabeça. Então, contar brevemente a história do Caio, que foi um atleta que no primeiro quilômetro ele se entreteve ali com o Ed, com o computador de bordo dele, foi mexer e teve uma queda, né, Marcelo? Uma queda que se ralou todo, por Deus, não se machucou, porque é muito comum a hora que você cai de frente, põe a mão e as duas mãos dele estavam ralada e a ponto de ele não conseguir pôr o tênis na transição, que a gente vai para a transição, e até alguma coisa na bike, e ele fez ali 180, ele foi um guerreiro, né? Fez um provão também, né? Alguma coisa que você lembra mais da história do Caio ali? Ele perdeu suplementação, né? Porque o aerodrink dele caiu, então ele chegou a perder suplementação, perdeu água e a mão machucada, que precisou fazer curativo, tudo, mas no primeiro quilômetro, então, quer dizer, ele pedalou 179 quilômetros todo ralado, ensanguentado, né? E aí ele ia desistir na corrida, mas aí o Jorge, como estava com um bom staff, não deixou ele desistir. Mas ele fez uma baita de uma prova mesmo com a queda no ciclismo. Foi guerreiro. E o Jorge foi muito legal. Ele me deu uns tapas na cara, ele não deixou eu desistir na bike, não deixou o Caio desistir na corrida, e a gente brinca que ele falou: mas olha a minha mão. Ele falou: daqui seu tênis que eu ponho, você não corre com a mão, vai correr. E foi emocionante ver, ele deu um grito de satisfeito, desabado lá, cruzou a linha muito bem o Caião. E aí, teve alguma coisa na T2, eu acho que foi também bem normal, né? Com nada de diferente. Não. Aí partiu corrida, como foi? T2, fiz uma transição tranquila, diferente do que eu faço normalmente nas outras provas, um pouco mais rápida. Eu tinha me organizado para fazer um pouco mais rápida a transição, tudo no saquinho, tudo certinho, mas a hora que eu cheguei para a corrida, eu falei, esfria a cabeça, coloca tudo no macaquinho certinho, que eu falei, são 42 quilômetros com suplemento, para não perder nada no caminho. Então, o saquinho zip que eu tinha levado, eu acabei parando ali dentro mesmo da mesa da transição, coloquei, arrumei tudo no meu macaquinho para sair para correr, mas estava bem, né? Dentro de quem tinha pedalado 180 quilômetros, estava bem. Saí para correr bem, cabeça boa, então fui bem tranquilo, assim, estava ok para fazer os 42 quilômetros de corrida. Foi uma transição, uma T2 muito boa, dentro do meu ver. Eu fiquei só com medo de fazer o desmonte, de saber como que a perna ia reagir, mas fiz um desmonte mais calmo, né, sem estar acelerado, mas foi uma T2 boa, rápida também. Bem rápida. E a corrida em si foi um provão, né, Mar? Assim, você fez a prova que eu gostaria de ter feito e que os alunos que estavam debutando, porque a gente fala que a primeira prova, via de regra, né, você tem que trabalhar um pouquinho abaixo da régua para terminar com a boa sensação. Não é legal não dar certo, como não deu a minha, mas por outros fatores, a primeira prova. Então, assim, lógico que tem um número, mas você fez uma prova tranquila e feliz, como era de supor, né, Mar? Então, assim, foi um tempão, mas você não ousou, como já usamos em provas que você tinha objetivo, por exemplo, quando você conquistou a vaga para o Mundial, que a gente viu junto, mas você fez como manda o figurino, e a maioria, todos os alunos que fizeram a primeira prova, todos compraram essa ideia de empecilhos à parte que você não controla, como aconteceu com o Caio, de queda, de alguma coisa, mas todo mundo, ninguém tinha o objetivo de fazer uma prova, era sentir o Ironman, mas curtir também o Ironman. Então, doer, como você sempre fala.
Lógico que dói, né, Mar? Então a prova, acho que a corrida foi sua e foi bem nesse regular, tranquilo, sem correr riscos, né? E sabendo, terminando a prova, que podemos mais, né, Mar? Isso, exatamente. Não foi a corrida que tínhamos planejado, né? A corrida não é meu ponto forte. Então, mas a hora que eu saí para correr, eu corri ali um tempo no que estava proposto, mas eu comecei a sentir um pouco mais de fadiga, e aí eu só ajustei e falei que eu só queria correr o tempo todo, não era permitido caminhar, que era o que eu tinha proposto para eu fazer o Ironman, né? Se tudo corresse dentro do meu controle, né? Nada fora tivesse acontecesse, então eu tinha planejado fazer uma prova correndo 100% da maratona, era meu objetivo, e eu consegui cumprir o objetivo, graças a Deus, aos treinos, ao treinador que preparou para isso. Eu precisava, lógico que estava cansando, estava bastante calor a hora que eu saí para correr, ainda estava sol, então estava bastante calor, então eu precisei me hidratar muito e em alguns pontos eu molhava a cabeça com gelo, e depois que eu descobri que enfiar a cabeça dentro do balde de gelo era maravilhoso, então eu acabava fazendo isso em todos os postos, né? Então a reduzida que eu tinha na corrida era só para molhar a cabeça, então eu fiz os 42.200 correndo, graças a Deus, e terminei muito feliz porque era o objetivo. Foi muito legal, Mar. Você merece e assim, é muito legal quando a gente se importa. Lógico que a gente tá vendo todos os alunos como treinador, a gente cruza e fica fazendo conta, né? Sim. Então, cada vez que eu te via, eu vibrava, porque eu conseguia calcular, assim, ó, quanto tempo eu tava, se a Má passou lá, então a prova dela tá tudo ok, eu tô feliz. Você via a ordem cronológica de quem passava depois de quem, se mantinha a distância. Então, isso é uma coisa que a gente, como treinador, se preocupa e acaba ajudando, porque a cabeça distrai, né? Você fica olhando toda a turma, então toda hora eu estava acompanhando e vendo que a sua corrida estava regular, que estava bem encaixada, como os alunos, né? E, Má, aí falando brevemente, para a gente ir caminhando para os minutos finais aqui, conta um pouquinho da história de cada um aí, brevemente, o que teve de empecilho, o que teve de coisa boa. Então, porque já falamos do Gui, do Caio, né? Vamos falar da Virgínia, que eu já falei que eu fiquei extremamente satisfeito, porque ela foi na toada dela, né? Isso. No limiar dela, mas muito regular, né? Uma prova e tanto, né? Foi uma prova super regular da Vi. Ela estava com o propósito de completar a prova e terminar feliz e bem, não queria sofrer e quebrar, então ela foi no tempo dela, em nenhum momento ela pensou em desistir da prova. Na corrida ela teve ânsia de vômito, alguma coisa, mas aí o Jorge, como staff, também deu algum Vonal, alguma coisa para ela ali, para ajudar nisso, mas fez uma prova lindamente, cruzou a linha de chegada muito bem. O Tio Vi, que era o sexto Ironman dele, ousou um pouco mais no ciclismo, porque ele vinha de lesão na panturrilha, né? Então fez um corre-caminha na maratona. E ele é cabeça muito boa, né? Muito Mas boa, ele tem muito tranquilo. lastro, né? Então ele tem muita Isso. experiência de prova. Então ele é o patrono nosso, o querido de todo mundo, que arrasta e ajuda todo mundo, né? Mas se a gente às vezes fica bravo com ele no bom sentido, porque cada um escolhe, a gente ajuda de fazer tanta prova também te dá uma casca, um lastro para conhecer, que ele encara com muita tranquilidade, né? Tranquilidade, exatamente. E aí o Santiago também fez uma prova conservadora, ele apanhou um pouco na natação, que foi a modalidade que ele treinou um pouco menos, né? Demorou um pouco mais para encaixar uns volumes maiores de natação, mas fez um ciclismo bom. E por outro lado, acho que fez a melhor corrida do grupo em proporção ao que estava esperando, né? Exatamente, fez uma boa corrida, dava para apertar, ele conseguiria, mas ele foi bem conservador e terminou super bem também. A Bela, eu achei ela uma guerreira, né? Ela entregou uma prova pelas dificuldades que ela teve no ciclo. Ela fez o recorde pessoal dela, né? Ela fez o RP pessoal dela na prova, fez uma prova muito legal, terminou bem também, né? Também teve problema de vômito, tudo, mas aquilo que a gente fala, Ironman foi feito para dar errado, a gente fica o dia inteiro consumindo só suplementos, né? Então, isso é difícil. O Caio que caiu e a Marcinha que comprou a briga, que ela estava lesionada, mas ela não aguentou, ela é da turma, né? E ela vendo toda a turma embarcando nessa jornada, ela falou, eu vou, nem que for com a bunda machucada, como ela falava, porque ela estava com uma lesão no glúteo, e fez uma baita de uma prova também, não andou na maratona, fez um ciclismo dentro do que ela estava treinando, nadou super bem, eu nadei com ela, né? A gente saiu juntas da natação, largamos juntas e saímos juntas.
e fez uma baita de uma corrida também dentro do que ela E a Márcia, que é treinou. uma amiga nossa, que se tornou amiga e é uma baita atleta também, né, Má? Acho que para fechar, Sim. assim, a gente vê, às vezes, eu que sou muito tangível, né, e palpável, cada vez mais eu e você, a gente tem acreditado no poder da mente, de quantas, principalmente relativo às lesões, né? Então, quando o seu estado emocional tem relação direta com a dor, né? E eu acho que a Márcia é prova disso, porque quantas coisas ela e nós fizemos para tentar Tirar a dor, tirar a sarar a dor, e dor, no né, meio de sarar. provas ela não conseguia fazer sprint, não conseguia fazer olímpico. E de repente, a hora que foi Que ela se contagiando, começou a treinar, a dor saiu. e assim, ela fez Parou. uma prova de 13 horas e não sentiu dor de lesão De lesão nenhuma, né? nenhuma, Então, assim, exatamente. como seu estado de espírito influencia, e a gente faz uma exaltação ao nosso osteopata, ao nosso mago Vinícius, que no começo ia tratar o nosso pé e mexia no baço, e a gente Exatamente. brincava como isso tem uma relação, né, Má? Exatamente. E foi o que aconteceu com a Márcia, né? Ela vinha com dor, e foi o que eu falei, né? Ela falou: vou me inscrever mesmo com a dor no glúteo, eu vou. E fez um baita de um ciclo, a dor foi minando ali, foi sumindo com a emoção de estar se aproximando a prova, e ela correu a maratona. Ainda o relógio dela acabou a bateria, acho que no quilômetro 30, 35, que ela continuou correndo sem relógio e terminou a prova super bem, feliz da vida por estar envolvida no meio, que eu lembro quando ela me ligou perguntando se ela podia fazer a prova, eu falei que ela tinha duas escolhas, ou se arrepender depois da linha de chegada, ou se arrepender a hora que a gente estivesse embarcando e ela não estivesse juntas. Aí porque ela é amiga dela, entendeu? Não é treinadora. Aí quando ela me ligou perguntando se podia fazer a prova, ela já tinha conversado com ela e já tinha feito a inscrição, entendeu? Aí quando ela me ligou, ela já é para isso, gente. Então, o papo foi diferente. Eu pode ficar bravo, mas eu vou. Já tô lá. E não ficamos bravos. Mas, Má, obrigado por mais esse papo. Você sabe quanto eu sou seu fã, como ser humano, como pessoa, como atleta, como me preenche e pode ter certeza que me preencheu totalmente ver você fazer essa prova, né? E entregar tudo que você tem para entregar. E a pergunta que o pessoal acho que não tem problema, né? Porque para mim, a gente falou, pô, se saísse um sub-12, né? Para uma prova tranquila, e na verdade não saiu, mas saiu, né, Mai? Então, assim, o povo que quer saber, né? Podemos falar, né? Então, assim, porque assim, eu considero, porque se tirar, descontar o tempo do furo do pneu, deu o sub-12 com folga e se contar, não deu o sub-12 por todo. E assim, o que sobra, o saldo é muito positivo, porque a gente pensa que agora que você já debutou, né, tinha sobra para todas as modalidades, não tinha, Má? Dá para a gente ajustar, e se tudo sair, não dá para dar certo um Ironman, mas se tudo sair dentro do planejado, acho que a alimentação, a questão da largada, o pneu... Foi 11h50, Má? Foi 11h40 11h50, 11h49. 11h49 no Garmin dela, e aí na prova, que a gente sabe que o triatlon é isso, o cronômetro sai a hora que entra na água, com o pneu furado, ela parou o relógio dela, como deve ser, até pra gente analisar bem os dados, mas a oficial da prova não para, e não é esse tempo que conta, então... 12h03. Feliz e satisfeita, né, Má? Muito, já vou pra próxima. Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Depois vocês já estão acostumados com a Má é Start Move, ela é treinadora, ela é Master Coach lá, no treinamento de Endurance, ela leva o treino de força também comigo, minha sócia, no nosso estúdio. Então, se você quer fazer uma prova assim, a gente veste a camisa, o seu sonho é o nosso sonho, e esperamos vocês. Obrigada, Endurance Cast, obrigada, Sandro, e bora lá, Start Move. Nós!